tá? Então vamos somar só aqui, ó, demanda residencial final mais demanda da área de serviço. Então eu tenho um DED, que é a minha demanda total de edificação, igual a 32,37 kVA, tá? Essa é a demanda total, demanda máxima total do meu edifício, tá? Considerando todas as unidades. Aqui então eu vou dividir por parcelas, tá? Então eu tenho aqui DED. DED é a demanda total da edificação em kVA, da edificação, tá? Do prédio, total mesmo. É isso aqui que a gente vai calcular no final, o DED, para então dimensionar esse padrão coletivo. Qual o disjuntor geral, quais os condutores, qual o barramento, quais tipos de barramento, né? A seção dele, as dimensões dele. E, enfim, dimensionar todo o padrão coletivo, todo o agrupamento. É igual a DRF, então ele divide aqui, ó, em DRF é a demanda total dos apartamentos residenciais calculada pelo metro da área útil. Por isso que é importante você registrar, saber com o cliente lá qual é a área útil, a área de cada apartamento, tá? E os tipos, enfim. DS, então DRF, que é a demanda total dos apartamentos residenciais. DS é a demanda de serviço do condomínio, calculada aí pelo método da carga instalada. O método da carga instalada nada mais é, o que ele diz aqui, né, a gente falando de uma forma genérica, é justamente como eu ensinei a dimensionar o padrão trifásico, dividido ali em parcelas A, B, C, D, E, F, G, H e J. Nesse caso aqui a gente mostrou até o J. Esse é o método da carga instalada, que essa norma aqui dessa distribuidora que eu estou usando aqui como exemplo, de forma genérica, chama método da carga instalada. Tá? Então, quando você vai dimensionar então, a área de serviço, incluir aqui, né, para fazer calcular, né, a demanda total da edificação, você precisa então inserir a demanda no cálculo aqui, ó, em kVA, mas calculado pelo método da carga instalada, certo? Diferente da residencial, que a gente vai ver, tem uns métodos, tem um processo a calcular a residencial especificamente. Temos também DC, tá? Que é uma parcela DC, que é a demanda das cargas comerciais. Quando temos comércio na edificação, devemos também calcular pelo método da carga instalada. Vamos ver mais para frente algumas características específicas disso aqui, relacionado a isso aí, tá? Então vamos lá. Para eu fazer o cálculo da demanda residencial, DR, eu preciso então agrupar os apartamentos de mesma área útil, eu preciso determinar a demanda por cada tipo de apartamento e eu preciso multiplicar essa demanda de cada tipo de apartamento pela sua quantidade, certo? Basicamente isso aqui para a demanda residencial, para a gente achar a demanda dos apartamentos, a parte residencial apenas, tá? Então vamos lá. Um edifício em questão aqui é um edifício residencial de 4 andares com 5 apartamentos por andar, certo? Então, uma área útil por apartamento, 40 metros quadrados. Eu conversei com o cliente, né? Fui lá fazer o levantamento, fiz uma entrevista com o cliente, fiz uma reunião com o cliente e ele me disse que todos os apartamentos desse edifício são iguais, tá? São todos 40 metros quadrados. Então, eu vou considerar apenas o tipo 1. Não vai ter tipo 2, 3, 4. Não, todos são iguais. Então, todos têm 40 metros quadrados, certo? Então, isso facilita o cálculo, certo? Porque eu não preciso somar, como a norma diz, entendeu? Um apartamento tipo 1, 40 metros quadrados, quantos tem a demanda que eu considero de cada um? Mais quantos do tipo 2 tem a demanda que eu considero de cada um pela quantidade. Enfim, né? Isso reduz o cálculo, isso reduz trabalho, mas se tiver realmente que fazer isso, você precisa fazer. Tá? Isso depende muito das características da edificação. Isso quem vai dizer é o cliente, tá? Quantos tipos tem. Esse aqui o cliente me disse que tem só um tipo, 40 metros quadrados. Não possui elevador. Tensão secundária, ele está na região de alimentação 380 ou 220. Tranquilo. Cargas de área comum. Tá? Área comum, demanda de serviço, né? Área comum,
é justamente como o próprio nome já diz, área em comum, né? A todos. Então, iluminação de corredores, se tivesse elevador, bomba de piscina, bomba d'água para encher a caixa d'água, enfim, né? Iluminação do estacionamento. Precisa ter uma unidade, uma medição para essa área em comum a todos. E essa que deve ser calculada pelo método da área da carga instalada, o método da carga instalada, como eu falei lá anteriormente. Bom, esse edifício ele tem 20 apartamentos, então 4 andares, cada um com 5 apartamentos. Tem 20 apartamentos no total, beleza? Então, para calcular a demanda residencial, a gente precisa primeiramente, como eu falei anteriormente, agrupar apartamentos de mesma área útil. Como aqui só tem o tipo 1, esse edifício a gente só vai considerar o tipo 1, então 20 apartamentos de área útil, 40 metros quadrados. Bom, então, segundo, a gente precisa determinar a demanda por cada tipo de apartamento, tá? Então, a área útil dos apartamentos é de 40 metros quadrados. Então, a tabela me diz aqui, ó, existe uma tabela específica para determinar, tá, a demanda aqui por apartamento, considerando aí a área útil dele. Então, a tabela me diz aqui, ó, que até 40 metros quadrados, o apartamento de até 40 metros quadrados, a gente considera, então, como um todo, né, na verdade, por unidade, mas pensando no todo, demanda de 1 kVA, tá? 1 kVA aqui. Considerar 1 kVA para cada apartamento, certo? Então, primeiramente isso, considerar a demanda por apartamento. Aí você diz assim, Lincoln, pô, mas 1 kVA apenas, pensando, como eu falei, pensando como um todo, como um edifício, ainda tem uns fatores a aplicar, fator coincidência, fator de segurança, para poder deixar mais confiável, tá? Mas, lembrando que isso é feito, essas tabelas das normas são feitas em cima de estudos estatísticos e práticos aí pelas distribuidoras, tá? Isso varia de cada região, esses valores. Então, primeiramente, encontrar demanda de acordo com a área aí, tá? 3. Multiplicar essa demanda de cada tipo pela sua quantidade. Então, DR, que é a demanda residencial, é igual a demanda vezes o número de apartamentos. Eu tenho aqui DR, então, 1 kVA até 40 metros quadrados, eu considero 1 kVA de demanda por unidade do edifício. Então, a demanda 1 kVA vezes 20 apartamentos. Então, eu tenho uma demanda residencial inicial, tá? Inicial, calma, que ainda vai ser complementada. Demanda residencial 20 kVA, certo? Inicial. Aí precisamos agora, depois que achamos essa demanda residencial inicial, precisamos determinar o fator de coincidência em função do número de apartamentos. Então, eu tenho 20 apartamentos, tá? Eu tenho uma tabela específica, que é o fator coincidência. Então, como o próprio nome já diz, ela determina, né, quantos por cento dos apartamentos estarão funcionando, né, ali ao mesmo tempo. Então, aqui para 20 apartamentos, isso ela considera pelo número de apartamentos, tá? Eu tenho 20 apartamentos, então eu venho aqui, ó, 20 apartamentos. O meu FC, que é o fator coincidência, ele é 87,20. Então, eu vou considerar 87,20 como fator de coincidência para o cálculo a seguir, que é esse aqui. Então, agora eu vou calcular a demanda total residencial, que é a DTR. A DTR, então, é a demanda residencial, DR, vezes esse fator coincidência. A demanda residencial inicial a gente já calculou, a gente já achou que foi 20 kVA. Agora vamos multiplicar por esse fator coincidência, né? Que é 87,20. Então, dos 20 kVA, só vou utilizar no máximo aí 17,44 kVA ao mesmo tempo, tá? Como o nome já diz, como eu falei, né? Fator coincidência. Então, coincide de 87,20, ou seja, 1% das unidades, né? da demanda total, ou 17,44 kVA está funcionando ali no máximo ao mesmo tempo, tá? Então, essa é a demanda total residencial, por enquanto, ainda vai ser complementada. Beleza? Entendido aí? Se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo da aula, tá? Pergunta aqui ou volta a aula também, tá? Isso aqui é bem tranquilo de entender, não tem mistério, tá? Não tem mistério não.
eu vou considerar, então, a minha demanda residencial ali, total, né? Demanda total residencial, vou considerar, então, 17,44 kVA, no caso, para multiplicar pelo fator de segurança, FR, tá? Então, 17,44 kVA vezes 1,5, eu vou ter, então, o DRF, que é a minha demanda residencial final, 26,16 kVA, tá? Multiplicado aí pelo fator de segurança. O fator de segurança nada mais é do que, o próprio nome já diz, o fator de segurança. Ele dá, então, uma segurança a mais, dá uma confiabilidade a mais no sistema. Tá? Eu fiz meu cálculo ali, achei minha demanda de 17,44, né, a residencial final lá, antes dessa. Então ele diz assim, opa, mas como é abaixo de 25 kVA, vamos incluir aí pelo menos 50%, que é no caso multiplicando por 1,5. Então, vamos, por segurança, vamos aumentar em 50% aí pelo menos? Vamos lá? Vamos. Multiplica, então, eu tenho 26,16 kVA, tá? A minha demanda residencial final. Beleza? Então, essa é a que a gente vai utilizar, 26,16 kVA, só para a parte residencial. Aí a gente precisa, então, calcular a demanda da área de serviço, DS, pelo método da carga instalada. Então, eu vou começar pela parcela A, como ele tem iluminação e tomada de uso geral. Vou considerar aqui, então, o fator de potência 0,8. A norma ela me diz aqui ó, que quando a administração de edifícios de uso coletivo, eu devo utilizar o fator de demanda 1 para iluminação e 0,5 para tomadas, exclusivamente para administração de edifícios de uso coletivo. Ele tem uma tabela, a norma ela tem uma tabela, as normas geralmente dizem isso. Ela tem a tabela descrevendo lá, tá? Em determinada situação você deve utilizar o fator de demanda tal. Aqui dessa forma, 1 para iluminação, meio, 0,5 para tomadas, tá? Então aqui parcela A, eu vou calcular a parcela A. Eu vou então, aqui 3 dividido por 0,8, que aqui já está em K, já está dividido, então aqui eu tenho, olha só, iluminação 3.000 watts, tá vendo? Então 3K dividido por 0,8 aqui, que é o fator de potência, eu preciso converter, certo? De watt para VA, aquele cálculo que eu fiz, aquela forma que eu mostrei lá na aula de conversão, vezes 1. 1, então, é o fator de demanda, certo? 1 é o fator de demanda. Aqui eu estou calculando a parte de iluminação, mas eu preciso agora, para tomadas, olha só, ficou 1.500 watts. Então, aqui automaticamente a gente converteu de 1.500 para 1,5 kVA, de K, quilowatt na verdade. 1,5 kW dividido por 0,8, que é o fator de potência, eu tenho então em VA, que aqui eu preciso estar tudo em VA, porque o resultado final é em VA, tá? Que é demanda. Vezes 0,5, que é o fator de demanda para tomadas, certo? Então, multiplicando isso aqui, dividindo, multiplicando e depois somando, primeiramente, olha, regra matemática, sempre dividir e multiplicar dentro do parêntese, tá? Então, para depois somar. Multiplica, divide, soma. Então, no final, temos 4,69 kVA, a parcela A. Parcela G de motores. Então, ela diz aqui, potência do motor 1 CV, no caso, considerar 1,52 kVA. Fator de demanda, utilizar 1. Por que utilizar 1? Aqui a tabela de fator de demanda. Motor, maior motor, utilizar 1. Demais 0,5. Então, aqui como eu só tenho um motor, eu vou utilizar 1. Se eu tivesse dois motores iguais, eu vou considerar a mesma potência. Se eu tivesse dois de 1 CV, eu vou considerar 1 CV. Se eu tivesse um motor de 1 CV e outro de meio CV, eu vou considerar a do maior motor. Tá? Então, vou considerar aqui, no caso, para o maior motor 1, para os demais 0,50, certo? 1 CV porque ele é o maior que 0,5. Então, aqui nessa situação, vou então considerar o fator de demanda 1, certo? Então, no meu cálculo aqui, a potência do motor, né, a potência dele em kVA, multiplicado por 1, que é o fator de demanda, eu vou ter então a demanda G, 1,52 kVA. Beleza? Então, aqui, para a gente finalizar, cálculo da demanda da área de serviço pelo método da carga instalada.
DS, né, no caso, o DS que é a demanda da área de serviço, vai ser então a soma da parcela A mais a parcela G, né, que nós calculamos. A A foi 469 kVA e a G foi 1,52 kVA, dando um total então da demanda da área de serviço de 6,21 kVA, tá? E aí então aqui a gente finaliza então o cálculo da demanda total da edificação, que é o DED, que é o que a gente quer achar no final, né? Que é o DRF, tá? Que é a demanda residencial final que a gente calculou, achamos 26,16 kVA. Temos aqui o DS, que é a demanda de área de serviço, né? Que a gente acabou de calcular, que deu 6,21. E o DC, que é a demanda comercial, que nós não temos nesse edifício. Ele é um edifício residencial, então, zero. Tá? Então, vamos somar só aqui, ó, demanda residencial final mais demanda da área de serviço. Então, eu tenho um DED, que é a minha demanda total de edificação, igual a 32,37 kVA. Tá? Essa é a demanda total, demanda máxima total do meu edifício, tá? Considerando todas as unidades.